Boa noite a todos. Estamos retomando as atividades aqui do salão, né? Enquanto inicia o trabalho lá na sala de mediúnica, né? Podem ficar tranquilos, aqueles que foram selecionados para o tratamento presencial lá na sala mediúnica serão chamados. Vamos aproveitar bem esse momento, mais esse momento de reflexões a respeito de nós mesmos. Então vamos iniciar com a prece, rogando a Deus que nos ajude a encontrar a sua presença em nós, que nos ajude com a inspiração para expressar e também para recepcionar as luzes que o Consolador há de nos trazer nessa noite. Que o amor e a paz de Deus envolve nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Como é um tema bastante recorrente na minha vida, assim nos meus estudos, também é uma grande necessidade para mim e para todos nós, esse tema de hoje, que é o da prece, né? E nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, né, na questão 658 em diante, que trata desse assunto. E depois, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar uma instrução de um espírito, o vigário, que deu a instrução em Bordeaux em 1862, Monod é o nome do vigário que deu a instrução a respeito da prece, da eficácia da prece, da qualidade. Mas antes, nós vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos traz a respeito desse tema, para que a gente possa aprender a orar com eficácia, ou pelo menos a aprender a orar todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Vamos ver? Na questão 658, Allan Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? Eles respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditado pelo coração, porque para Ele a intenção é tudo. A nossa intenção. Eu estava, enquanto a nossa irmã falava a respeito do tema da qualidade daquilo que nós vamos expressar, eu estava fazendo uma ligação com a qualidade da prece. A atitude, essa palavra, vamos guardar essa palavra, atitude. Qual é a nossa atitude do levantar ao sonhar? Vamos dar uma observada, porque a atitude é tudo. É ela que vai atrair, fazer sintonia com as realizações, conforme as realizações que nós fazemos durante o dia, durante os nossos pensamentos, essas coisas todas. Qual que é a nossa atitude do dia a dia? Porque a gente vai ver, né, que parece que é um tema fácil a questão da prece. Mas primeiro nós temos que criar um hábito, né? Esse hábito saudável de separar alguns momentos da nossa vida durante o dia exclusivamente para esse hábito. E depois as nossas atitudes serão as preces eficazmente recebidas por Deus. As nossas atitudes irão sintonizar, e todas as nossas atitudes terão uma resposta. É só a gente observar, né? É só a gente observar quando a gente tem uma atitude ou outra, qual que é as respostas. A gente já percebe. A prece do coração é preferível à prece que podes ler. Por mais bela que seja, se as lês mais com os lábios do que com o pensamento.
A prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não acrediteis que Deus seja tocado pela prece da pessoa fútil, orgulhosa e egoísta, a menos que isso signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Então, é comum a gente também desenvolver o hábito de julgar, né? Às vezes nós conhecemos uma pessoa, em 1900 e bolinha, conheceu uma pessoa em 1900 e alguma coisa, que era uma pessoa que tinha essas más qualidades, segundo nosso entendimento. E depois essa pessoa, ela vai buscar a Deus e ela encontra Deus, porque se nós buscarmos Deus, nós vamos encontrar, e Ele quer ser encontrado, sempre. E essa pessoa muda, sinceramente, tal, mas aos nossos olhos, que ainda são mal educado, né? A gente joga algum tipo de conversa que vai fazer com que às vezes essa pessoa desista, atrasa, e isso será, essa nossa fala, nosso julgamento será resultado daquilo que nós aprendemos na primeira fala da nossa irmã. Essa fala será como uma boca de sepulcro, né? Então, o Evangelho recomenda sempre a gente acolher. Não é que a gente tem que ser bobo, tolo, ser enganado. Não é isso. Buscar o discernimento. E a prece, ela vai nos ajudar a fazer esse processo. E as pessoas arrependem sinceramente. Como nós estamos no campo do arrependimento das nossas faltas, estamos buscando o endireitamento das nossas vidas. O que o outro vê em nós é problema do olho e da capacidade que ela tem. Nós não precisamos atender às necessidades. A gente também não precisa esperar que o outro nos veja bonzinhos, porque ainda nem somos, né? O importante é que a gente busque sempre essa renovação. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Por meio da prece podemos nos propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Lembrando que esse tema está contido no capítulo 27 e 28 de O Livro Segundo o Espiritismo, bem explicadinho, com vários exemplos e tal. Então, quem tem o desejo de aprofundar nos estudos, procure no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e 28. Leia uma vez, 2 vezes, até a gente entender melhor. Aí ele pergunta na 660: a prece torna melhor a pessoa? Então, se a gente orar, a gente vai tornar uma pessoa melhor? Os Espíritos dizem que sim, porque aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Veja só, então quando nós, no início, a gente tem aquela dificuldade de sintonia, de deixar de pensar nos assuntos triviais do dia, do momento, as preocupações do amanhã, mas com o exercício a gente vai melhorando, e ao melhorar a gente vai sintonizando com essas potências divinas que vêm nos atender em nome de Deus, né? Não vão trazer nenhum milagre, nenhum acontecimento fora da naturalidade, mas vem trazer inspiração, uma presença agradável, né? Nos trazer força. É como um amigo que vai nos visitar nos dias da doença. Se esse amigo for um amigo verdadeiro, bom, compreensivo, ele vai nos levar reconforto. Só a presença desse amigo nas horas difíceis já nos anima a lutar para nos melhorarmos. E assim também a nossa alma. Nós precisamos da presença dos bons amigos, e nós só vamos tê-los conforme a nossa atitude do dia a dia, né? E a prece é uma atitude saudável para a alma. Aí ele
abre um parêntese para uma nova questão a respeito se a prece torna a gente melhor. Ele diz assim, na letra A: como explicar que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de mau caráter, cobiçosas, invejosas, impertinentes, faltando-lhe benevolência, indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego de tempo, mas nunca um estudo de si mesmas. Ineficaz não é o remédio, mas a maneira de como é aplicado. Então, a prece, quando nós vamos fazer um estudo sobre nós mesmos, quando nós fazemos uma avaliação, que a gente começa a observar as nossas atitudes, nós estamos em prece, porque nós estamos observando a nós mesmos. Aí fala, nossa, mas aconteceu aquilo e eu tive uma atitude totalmente fora, e a gente passa um dia, uma semana, um mês, vivendo em um estado desagradável, por conta às vezes de uma atitude, uma pequena atitude, sem pensar, sem sintonizar com os bons espíritos. Se a gente parar um pouquinho, refletir, pensar nos bons espíritos, pensar em Deus, fazer aquelas questões, o que eu faço agora, qual que é o retorno, que tipo de resposta eu dou para esse assunto? Vai fazer diferença na nossa vida, vai ser uma resposta menos amarga, sem o azedume que nós trazemos dentro de nós. E essa pessoa, por mais que ela esteja desequilibrada, ela vai ser atendida também pelo nosso desejo, com uma boa resposta, às vezes aguardar um momento, não fugir. Então, nunca um estudo de si mesmo. Então, as pessoas, quando nós estamos nesse estado de orgulho, de vaidade, nós não estudamos nós achamos que nós somos perfeitos, e não somos. Somos necessitados da misericórdia de Deus. 661. Podemos com utilidade orar a Deus para que perdoe nossas faltas? Veja só. Então, só pedir a Deus que perdoa as nossas faltas é o suficiente? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde os erros. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém se mudar de conduta. Então, se eu pedir perdão a Deus e fazer as mesmas coisas, porque Deus não perdoa a gente. Perdão é quando a gente magoa com alguém, com algum ato que alguém faz, Deus não magoa, A gente que tem esse negócio de ficar pedindo perdão para Deus, como se Deus estivesse magoado com nós. Não, Ele está nos esperando sempre. A história do filho pródigo retrata bem esse tema. Não importa o que a gente fez, se a gente, voltando lá na questão, na questão 660, se a gente arrepender sinceramente, fazer um propósito, um novo propósito, nem que esse não seja um propósito 100% ainda, mas já mudar alguma coisa, aí Deus vai estar sempre nos esperando e nos ajudando. As boas ações são a melhor prece. Então, as boas atitudes, as boas ações nossas são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras, Aí a 662. Podemos orar com utilidade por outras pessoas? É surpreendente essa resposta aqui, sabe? O espírito de quem ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece atrai a si os bons espíritos, e esse se associa ao bem que deseja fazer. Veja só no fato da gente estar preocupado em ajudar o companheiro, através de uma prece, de uma atitude, de uma ação, já faz bem para a gente, para quem ora, atrai para a gente os bons espíritos,
e as boas ideias. E quantas vezes nós somos atendidos por um amigo, por um parente, por um ente querido, inspirado dessas maneiras, pelos bons espíritos? Ou que essa pessoa vai lá e nos dá a mão naquela hora bem difícil. Aí Allan Kardec faz um comentário a respeito dessa questão 662. Temos em nós próprios, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corporal. Isso aqui é que o entendimento é que vai fazer com que a nossa prece seja mais eficaz. Então agora aqui nós já sabemos que temos em nós mesmos, em todo mundo, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece por outrem é um ato dessa vontade. Se ardente e sincera, pode chamar em seu auxílio os bons espíritos para lhe sugerir bons pensamentos e lhe dar a força do corpo e da alma de que necessita. Mas também nisso a prece do coração é tudo, a dos lábios nada é. Então, além de você sintonizar imediatamente com os bons espíritos quando vai orar por outro, essa sua força do pensamento e da sua vontade de auxiliar o companheiro vai ser transmitido pelo fluido cósmico universal e que vai chegar imediatamente a esse coração. Se ele estiver, mérito, estiver esforçando, buscando as sintonias com os bons espíritos, já vai fluir na cabeça dele. Ativa uma ideia para sair dessa situação. Às vezes é a oração de um amigo que chegou, potencializada pelos bons espíritos, pelos amigos, porque nós todos, indistintivamente, quem nós somos, tem corações que torcem por nós, que trabalham por nós, que nos ajudam nesse universo infinito. E aonde quer que eles estejam, através dessa força do pensamento e da vontade, nos auxilia sempre. Então, não vamos entrar naquele labirinto do coitadinho que eu sou. Não somos coitadinhos. Somos espírito em evolução, temos os nossos defeitos, assumamos as nossas condições e não lamentemos, porque Deus está sempre disposto a nos atender e tem sempre um coração pronto e capacitado para fazer isso. Basta que a gente esforce um pouquinho. Na questão 663, as preces que fazemos por nós mesmos pode mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, geralmente a gente ora mais para a gente mesmo, Mas essas nossas orações, essa resposta é um pouco longa, mas é de fundamental importância. Então, as preces que fazemos por nós mesmos pode mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, nós já vimos que a verdadeira prece são as nossas ações, nosso sentimento, nosso pensamento. Então, aí eles respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algum azar que deve ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então, tem coisa que a gente nasceu para, do berço ao túmulo, passar por aquelas situações, mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre leva em conta a nossa resignação, aquela aceitação daquela situação, trabalhando sempre para melhorar. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, que vos dão força para suportar as provas com coragem, as quais assim passam a parecer menos rudes. Então veja só, essas presenças que nos vêm trazer força, coragem, ânimo, bom ânimo, aconselhar nosso coração, não vai mudar o curso das nossas provas,
Mas a gente vai ficar tão envolvido, tão encorajado, que vai parecer que é menos penoso, né? Já dissemos que a prece jamais é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te, que o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, Deus não altera a ordem da natureza segundo a vontade de cada um, porque o que parece ser um grande mal do vosso ponto de vista restrito e conforme vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, quantos males há dos quais o ser humano é o próprio autor? Por suas imprevidências ou por suas faltas. Ele é punido por haver transgredido as leis de Deus. Entretanto, as súplicas justas são atendidas com mais frequência do que imaginais. Supondes que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, ao passo que Ele vos assiste por meios tão naturais, que mais vos parece feito do acaso do que da força das coisas. Muitas vezes também, o que é mais frequente, Deus, vos sugere a ideia necessária para superardes as dificuldades pelo vosso próprio esforço. Então é o que nós estamos falando. A eficácia das nossas preces terá grandes êxitos se nós vivermos em atitudes sadias, em ações benévolas, de acordo com o código de vida que Jesus nos apresentou, modelo de viver: paciência, resignação, tolerância, perdão, mas acima de tudo amor. Então, nós vamos, nesse assunto do livro dos Espíritos, nós vamos parar por aqui. Então, o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia é criar esse hábito salutar. E nós vamos ver que o espírito aqui do vigário, o vigário Monod, na sua mensagem ditada com a finalidade de esclarecimento desse tema, em Bordeaux, na França, em 1862. Vamos ler na íntegra o que o Espírito nos instrui. Ele intitula de maneira de orar. Esse Allan Kardec intitulou maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida de cada dia é a prece. Isso aqui eu já tinha lido várias vezes, mas isso aqui me chamou bastante atenção, porque a gente vai ficando meio no automatismo, Quem precisa de despertador, o despertador já desperta, a gente já sai correndo para os nossos afazeres. Ele diz: calma, o primeiro ato nosso é lembrar de Deus, é de colocar Deus na frente das nossas ações. Quase todos vós orais, mas quão pouco sabe orar. Que importa ao Senhor as frases que releis uns aos outros maquinalmente, porque tendes o costume, ou porque é um dever que cumpres, e que, como todo dever, vos pesa. A prece do cristão, a prece do espírita, seja qual for o culto que frequente, deve ser feita já no momento em que o espírito retorna ao jugo da carne. Essa prece deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, mas profundidade, no impulso de reconhecimento a todos os benefícios concedidos até esse dia, e também de reconhecimento pela noite transcorrida durante a qual lhe foi permitido, embora sem o seu conhecimento, retornar junto aos seus amigos e guias para buscar, com o seu contato, mais força e esperança. Isso aqui serve para a gente imaginar assim, por exemplo, nos primeiros dias, nos primeiros meses do desencarne de um ente querido, Se a gente já tiver o costume, o hábito
de agradecer a Deus por tudo que Ele nos faz, vai ficar mais fácil o nosso reencontro com esses entes queridos, porque a gente vai estar sintonizado com os bons espíritos que têm capacidade de nos levar, de promover esses encontros, e a gente ter certeza que aquele filho, aquele companheiro ou aquela companheira está bem cuidado, está bem resguardado, né? É como um pai ou uma mãe que, depois de criar seus filhos, eles mandam para estudar fora da cidade, fora do país, mas eles ficam felizes quando tem um encontro com esse, e que ele vê que esse ente querido está bem cuidado, está bem em todos os aspectos. Então não é diferente para o espírito. Aí a gente volta mais resignado, com aceitação. A dor vai passar? Não vai passar. A dor da saudade, ela só passa quando nós encontramos efetivamente, mas a gente vai estar amenizado, nosso espírito vai estar mais consolado, porque sabemos que o ente querido está bem. Vamos lá que o tempo ruge. Que essa prece deve velar-se aos pés da majestade com humildade, mas com profundidade, no impulso de reconhecimento a todos os benefícios concedidos até esse dia, e também o reconhecimento pela noite transcorrida, durante qual lhe foi permitido, embora sem o seu conhecimento, retornar junto aos seus amigos e guias, e para buscar com o seu contato mais força e esperança. Sua prece deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor, para solicitar-lhe o favor na fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, pois é vossa alma que tem de elevar-se ao Criador e transfigurar-se como Jesus no Tabor, até ficar alva e radiante de esperança e amor. Vossa prece deve conter a demanda das graças de que tendes necessidade. Então o Espírito está dizendo: peça o que você necessita, né? Mas com necessidade real, as necessidades nossas reais. Por exemplo, eu estou desempregado e eu estou precisando trabalhar. Qual que é a minha grande prece? É ficar pedindo a Deus um trabalho, ou eu preparar e ir buscar esse trabalho? Eu preparar, qual é a função que eu quero desempenhar? E eu buscar nos meios de treinamento, essa coisa toda, me preparar para esse trabalho. Se eu fizer isso, as minhas preces logo serão atendidas, porque os espíritos que estão comigo, que nosso anjo da guarda, né, conforme a gente aprendeu nas outras escolas, chamá-lo assim, ele vai nos ajudar, falar: olha, fulano está esforçando, então eu vou preparar um encontro, o nosso currículo vai ser classificado para uma entrevista, e logo mais, com a inspiração dos bons espíritos, se a gente estiver sintonizado dessa maneira que o Espírito está nos colocando, nós vamos ser inspirados de dar as respostas corretas na hora certa, para a pessoa que está nos avaliando. Vossa prece deve conter a demanda de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. É inútil, pois, pedir ao Senhor que abrevie vossas provas, que vos conceda as alegrias e riqueza. Então, a gente viu que a gente não deve pedir para que Ele afasta de nós todas as nossas provas. Nós temos que pedir força, porque essa é a finalidade da encarnação, a gente evoluir, aprender. Então, se toda prova que chegar na nossa vida, Deus afastar ela de nós, nós vamos sair daqui igual nós chegamos, né? Pede que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Mas se a gente tiver paciência, resignação e confiança, nós vamos mais longe, bem longe. Não faleis como ocorre há muito entre vós. Não vale a pena orar, uma vez que Deus não me ouve. Então o Espírito está dizendo: não fala isso, que Deus não te ouve. Não desanima, continua. Talvez isso que a gente está pedindo agora, não é hora da gente obter.
Deus está esperando o momento certo para a gente obter. O que pedes a Deus a maior parte do tempo? O que a gente pede a Deus a maior parte do tempo? A gente dá uma observada. O que a gente está pedindo a Deus? Pensaste alguma vez em pedir-lhe vosso aprimoramento moral? Mas isso demanda esforço. Eu tenho que estudar, tenho que buscar, né? Ele está perguntando. Não, poucas vezes. Antes pensaste em pedir-lhe êxito em vossos empreendimentos terrenos, exclamaste: Deus não se preocupa conosco. Se se preocupasse, não haveria tantas injustiças. Essa frase, ela ecoa diariamente em todos os meios de comunicação. A gente vê as pessoas expressar isso aí, se não pessoalmente, ou às vezes, muitas vezes a gente mesmo diz, né? Esse mundo está cheio de injustiça. Onde está Deus? Insensatos. O Espírito nos chama de insensatos e ingratos. Se descesses ao fundo de vossas consciências, quase sempre encontraria em vós mesmo o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pede então, antes de qualquer coisa, vosso aprimoramento, e vereis que torrentes de graças e de consolações será derramada sobre vós. Sempre deveis orar, sem para isso retirar-vos em vosso oratório ou ajoelhar nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento de vossos deveres sem nenhuma exceção, de qualquer natureza que seja. Não é um ato de amor para com o Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é realizar um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Deus, quando algo feliz vos acontece, quando um acidente é evitado, e mesmo quando uma contrariedade apenas aflora em vós, se dizeis em pensamento: seja bendito meu Pai. E a maioria das vezes, quando nós recebemos um livramento de um acidente, no trânsito, esse trânsitozinho que nós temos nossa cidade, nosso estado, né? A gente já faz outro tipo de oração, né? Às vezes Deus nos livrou de um acidente mortal, da gente matar outra pessoa ou morrer, e a gente, em vez de fazer esse processo, graças a Deus, mas ele estava errado, a gente já fala tudo aquelas coisas, né? Já sintoniza com outras potências que nos farão também sintonia. Aí o outro, né, já também não preparado, às vezes dá brigas e mortes, desencarne. Uma coisa que, se a gente levantasse a mão, um sinal de paz, já evitaria muita coisa, principalmente, né, aquele rebuliço no nosso coração, e a gente ficar o dia inteiro depois matinando sobre aquilo. Então o Espírito nos diz quantas vezes nós fomos livrados de muitas coisas e nós não temos o hábito de dizer, né, seja bendito meu Pai pelo livramento desse momento. Abençoa a criatura que estava despercebida, né? Não é um ato de constrição humilhar-vos diante de um juiz supremo quando sente que falhastes, se não for apenas um pensamento fugidio, e dizer-lhe: perdoai-me, meu Deus, pois eu pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me força para não falhar mais e coragem para reparar o erro. Então, em vez da gente ficar escondendo, ficar fugindo, a gente encarar diante da consciência cósmica, diante do outro também, né? Primeiro a gente pedir perdão para Deus, né? Para Ele nos perdoar e a gente fazer todo esse processo de reparação. Isso é independente das preces regulares da manhã e da noite e dos dias sagrados. Mas como vedes, a prece pode ser feita em qualquer instante, sem trazer nenhuma interrupção aos vossos trabalhos.
Trabalhando é uma prece. Como a gente desenvolve as nossas tarefas? Qual que é o sentimento que eu coloco no desenvolver de uma análise de um processo, na construção que eu estou fazendo, no conserto? Qual que é o sentimento que eu estou levando ali? Então a gente pode orar o tempo todo, é igual, por isso que Jesus recomendou: vigiai, quer dizer, cuida do seu sentimento, do seu pensamento, e ora. Esse hora que Jesus recomenda é essa hora, é essa oração eficaz, né? Dita dessa forma, ela, ao contrário, ouvido por vosso Pai Celeste, que as longas preces ditas, me perdi aqui. Dita dessa forma, ela, ao contrário, santifica-os e crede. Um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celeste que as longas preces ditas por costume, muitas vezes sem motivo determinante, e as quais, a hora predeterminada, vos chama maquinalmente. Então a gente viu que é um tema que nós necessitamos entendimento para a gente fazer uso dessa ferramenta salutar para as nossas vidas e ainda contribuir com toda a sociedade. Em vez da gente ficar com críticas inúteis e cheia de ódio, a gente ajudar na reconstrução do nosso país, na reconstrução da sociedade, das famílias, através da nossa oração, do desejo sincero do nosso coração, que tenha mais pais e mais mães comprometidos na educação dos vossos filhos, principalmente com o exemplo, com as atitudes e as ações. Esses pais, às vezes sem saber, estão orando em favor dos filhos, às vezes sem essa consciência. Nossos pais orou a vida toda para que nós pudéssemos ter a capacidade de sentar e ouvir o outro, esperar um momento, de trabalhar sem queixas, né? As atitudes deles foram as orações que nos trouxeram até aqui, e vamos levar adiante também aqueles que estão chegando, como o Mateus, o outro bebezão ali, e quantas outras crianças no mundo inteiro estão chegando através da misericórdia de Deus para uma nova experiência. Dizer: sejam bem-vindos no campo de vicissitudes e provas que o mundo vai lhe ofertar, mas seja corajoso, mostrando coragem, pais, para os vossos filhos, determinação, resignação e muito amor, paciência, né? Porque criar filho exige muita paciência, mas compensa, porque nós fomos criados por pais que nos fizeram chegar aqui. Que Deus nos abençoe e abençoa todos que estão necessitados desses aprendizados, mas principalmente a nós que estamos aqui buscando esses esclarecimentos, fixando em nós essa proposta de novo dia, de nova caminhada. Muita paz a todos.